Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do BRM News, o podcast que traz para você as principais notícias sobre negócios, inovação, tecnologia e economia dos mercados regionais brasileiros. Eu sou o Lucas Comarello, estou com minha colega Amanda Ribeiro. Tudo bem, Amanda? Ei, Lucas, tudo bem? Oi, pessoal. Hoje a gente vai trazer aqui notícias sobre o mercado imobiliário, café capixaba e a guerra comercial internacional. Isso aí, então vamos começar com um destaque. Amanda, me conta aí uma notícia quente que vai agradar muito o mercado imobiliário. Então, Lucas, o mercado imobiliário ele vem se destacando, o Espírito Santo está no centro disso tudo. Dia 16 de abril, às 8 horas, na Enseada do Suá, né, que, aliás, é a região que mais valoriza em Vitória, vai rolar o Data Business Real Estate. É um evento para reunir grandes lideranças do setor e discutir o futuro de um dos mercados mais promissores da nossa economia capixaba. É isso aí, Amanda. E o mercado imobiliário ele não é só sobre construir prédios. Ele também mexe com a economia, ele redesenha cidades. E falando em destaque, tem uma notícia fresquinha sobre o Apex Log Pitanga na Serra, não é isso? O condomínio logístico Apex Log, ele atingiu 100% de ocupação em menos de um ano depois de inaugurado, né, que foi em maio do ano passado. A gente está falando de um empreendimento que é AAA, né, o padrão ouro dos galpões logísticos, que está abrigando 3 multinacionais. Pois é, AAA. Isso significa que é um espaço com a mais alta qualidade e desempenho na área de logística e indústria. São galpões que atendem padrões rigorosos de construção, localização, tecnologia e sustentabilidade. Tem mais. Empresas como a Lisa, que é gigante na logística, e outras multinacionais do varejo e bens de consumo também estão por lá. Parece que o Espírito Santo está virando um polo logístico, se não já virou, de peso aqui no Brasil. Exatamente, Lucas. O diretor da Apex, Marcelo Murat, ele disse que o projeto foi pensado para atrair essas grandes empresas e, olha, o mercado de galpões ele está tão aquecido que a taxa de vacância na Serra está apenas de 6,3%, que é baixo. E não é só isso. O Espírito Santo está atraindo empresas como Amazon, Madeira, Whirlpool, BRF, entre outros. Tudo isso por causa da localização estratégica e dos incentivos fiscais que o governo do Espírito Santo ele promove para essas empresas. E Amanda, o que você acha desses incentivos e desse movimento e posicionamento estratégico do Espírito Santo para o futuro do nosso estado? É um grande sinal ali de crescimento. O Espírito Santo está se consolidando como um hub logístico, né? Isso vai gerar emprego, renda e desenvolvimento. Perfeito. Agora vamos para a notícia sobre um dos setores mais importantes do Espírito Santo, que é o agronegócio, mais especificamente sobre o café. A Stone X trouxe um levantamento fresquinho sobre a produção no Brasil. E aqui no Espírito Santo tem notícia boa, mas notícia não tão boa assim. Fala aí pra gente, Amanda, o que se trata isso? Então, Lucas, vamos começar ali com a projeção do café arábica no Espírito Santo, que é de aproximadamente 3 milhões de sacas, né? Uma queda de mais ou menos 25% em relação à safra do ano passado. No sul do estado, o clima adverso e a bienalidade negativa pesaram e ainda teve um aumento da broca do café, né? Pois é, essa broca do café é um nome comum para o besouro do café, que ele ataca de fato esses frutos do cafeeiro. E é uma das principais pragas da cafeicultura mundial. Mas o conilon, em contramão, ele tá indo muito bem, né, Amanda? Exato, o conilon ele vem se destacando, né, com uma produção estimada de mais ou menos 19 milhões de sacas, que deu um salto ali de mais ou menos 28%. Isso é um resultado de melhorias no manejo, novas tecnologias e investimento pesado. As lavouras no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia estão com frutos uniformes e um alto rendimento. Isso é orgulho aqui para os capixabas. E falando em exportações, o setor de rocha também está indo muito bem. O Espírito Santo responde por mais de 80% das exportações de rochas no Brasil, com um mercado que movimenta 15 bilhões de reais por ano, e a China está sempre de olho nisso. Tivemos a Feira Internacional de Rochas, né, na China. As projeções de negócio chegaram a mais ou menos 32 milhões de dólares para os próximos 12 meses. Isso é mais que o dobro do que a gente esperava para 2024. Os Estados Unidos ainda são os maiores compradores, mas a China ela vem ganhando espaço. Parece que o mundo todo ele enxerga um grande potencial ali também no Espírito Santo, né? Mas agora a gente vai dar ali um pulo para a economia geral. E, Lucas, o que é que está rolando com a arrecadação do Estado? Perfeito. Então, o governo do Espírito Santo fechou o primeiro trimestre de 25 com uma arrecadação de 8,9 bilhões de reais, mas teve uma variação real negativa de 0,1% em relação a 2024. O ICMS até foi bem, com 5,22 bilhões, mas os royalties do petróleo decepcionaram, ficando 45,1% abaixo do previsto para esse ano. É importante a gente ficar de olho nesses dados, né? Mas aí a gente ainda tem esperanças de recuperação, certo? Perfeito. A expectativa é que a produção da Petrobras cresça com a volta da P58 e a nova plataforma Maria Quitéria. Vamos torcer. Agora, falando de inflação, a Grande Vitória viu uma alta de 0,53 em março,
um pouco abaixo da média nacional, que foi de 0,56. Tá, conta pra gente o que vai estar pesando no nosso bolso. Vamos lá, então, alimentação e bebidas, como sempre. A manga, por exemplo, subiu 36%, o tomate 17,7% e até o ovo da galinha está mais caro, com alta de 7,03%. Mas teve coisa que caiu, como o abacate, que está 51% mais barato. A inflação ela tá mexendo com o orçamento ali de muita gente. O Datafolha mostrou que 58% dos brasileiros estão comprando menos comida por conta disso, né? Pois é, entre os mais pobres, esse número sobe para 67%. É uma realidade dura. Muita gente trocando marcas, reduzindo café, e 8 em cada 10 brasileiros mudaram o hábito alimentar por conta da inflação. Esses números mostram como que a inflação ela aperta e ela atinge especialmente os mais vulneráveis, né? É crucial a gente acompanhar esses indicadores para entender, né, o impacto no bolso e na economia capixaba. É isso aí, Amanda. Agora, para dar encaminhamento para o encerramento do nosso episódio aqui hoje, eu trago para vocês a agenda da semana, que constam todos os episódios que a gente lança ao longo da semana no BRM Podcast. Então, na segunda-feira, hoje, a gente soltou um episódio com os 800 dias de governo Lula, trazendo aqui para falar com vocês José Luiz Orrico, que é o diretor da Futura Inteligência. Na quarta-feira, a gente tem dicas valiosas de um CEO com Paula Barcelos, lá no Diga Aí. Na quinta-feira, a gente tem um episódio falando sobre como vender uma empresa com Alexandre Borborema e Gustavo Corteletti no podcast Trilha da Prosperidade. Na sexta-feira, no You Investo, a gente tem investindo o dinheiro da sua empresa com Nívia Benevides. E lembrando, de segunda a sexta-feira, a gente tem os episódios do BRM News todos os dias comigo, Amanda, Renan e João, que são os nossos hosts, trazendo para vocês um compilado com as principais informações sobre negócios, inovação, tecnologia e economia dos mercados regionais brasileiros. Vale também destacar que a gente está com a carta do economista, né, do Arilton Teixeira, que é o nosso economista-chefe aqui na Apex, que ele vai estar detalhando mais sobre essa política comercial dos Estados Unidos, né, e toda essa incerteza que está gerando, né, e a volatilidade de mercado. Perfeito, vai aprofundar mais o assunto da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Exato. Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Agradecemos vocês por nos acompanharem e lembrando que, para acompanhar todos os episódios que a gente produz no BRM Podcast, siga nossas redes sociais no YouTube e no Spotify e a gente aguarda vocês aí para os próximos episódios. Tchau. Até mais.